Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. O Senhor, Ele já tem falado aos nossos corações nessa noite, porque o nosso Deus, a presença dEle se faz notória neste lugar, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em você, que mora em você. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 84. Nós vamos ler apenas o verso 11. Salmos 84. Vamos fazer a leitura apenas no verso de número 11. Esse texto que já tem falado ao meu coração há alguns dias, nós vamos estar compartilhando com a igreja nessa noite aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem colocado, tem ministrado ao nosso coração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Somente esse verso. Pode se assentar. Esse verso, esse versículo da palavra do Senhor, esse texto em particular, ele me chamou a atenção, porque em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver os autores, os escritores, eles dizendo, eles declarando algo a respeito do nosso Deus, a respeito do nosso Senhor. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, declarando que o Senhor é o nosso pastor. Por quê? Porque Ele cuida da nossa vida, porque Ele zela pela nossa vida, porque os cuidados do Senhor estão sobre as nossas vidas. Nós vamos ver também nas Escrituras Sagradas, nos declarando que o Senhor, Ele é a nossa rocha. Por que o Senhor Ele é a nossa rocha? Porque a rocha nos traz a ideia de algo firme. A rocha nos traz a ideia de algo sólido, aonde a nossa vida, aonde a nossa base, ela precisa estar sustentada no Senhor. Por isso que a palavra do Senhor declara que o Senhor, Ele é a nossa rocha. Também nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver a palavra do Senhor nos declarando que o Senhor é a nossa salvação. Por que que a palavra do Senhor declara que o Senhor é a nossa salvação? Porque de fato o Senhor, Ele nos salva. Porque de fato a nossa vida, ela já foi comprada. E não por preço de prata, nem por preço de ouro, nem por cifras alguma, mas a nossa vida, a nossa alma, ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Por isso, as Escrituras Sagradas nos declara que o Senhor é a nossa salvação, porque Ele já nos comprou com o preço do seu sangue. Em tantas outras declarações, que nós ficaríamos aqui horas e horas citando, mas eu quero me ater aqui a estas apenas, para chegar nesse versículo a qual nós lemos, nesse texto a qual nós lemos, onde o salmista, ele faz uma outra declaração a respeito do Senhor, aonde ele diz que o Senhor, Deus, é o nosso sol. O salmista ele diz, porque o Senhor Deus é o nosso sol. E eu sou muito curioso, quando eu vejo essas declarações, eu gosto de me aprofundar. E quando nós paramos para meditar nesse versículo, por que que o salmista ele faz essa declaração? Porque o salmista nessa passagem, ele compara o Senhor como o sol. E ele chega a dizer que o Senhor é o nosso sol.
e eu fui pesquisar alguns benefícios do sol para a nossa vida. E a primeira coisa, claro, que tantos benefícios que o Senhor tem para a nossa vida, não teríamos tempo aqui esta noite de enumerar todos, mas eu gostaria de estar enumerando alguns nessa noite. Porque o salmista, ele diz que o Senhor é o nosso sol. E o primeiro benefício que eu vejo que o sol, ele nos traz, é porque o sol, quando nós estudamos, ainda na escola, nós ouvimos a professora nos ensinar, nos dizer nos livros, a respeito de algo que acontece com a planta, um processo a qual a planta ela passa, aonde a planta ela absorve a luz e o calor do sol para poder absorver um gás chamado gás carbônico, que esse gás ele é nocivo para a gente, mas ele é benéfico para as plantas. E a planta ela absorve esse gás nocivo para a gente, benéfico para ela, e ela libera um outro gás chamado oxigênio, que esse gás ele é nocivo para a planta, mas ele é benéfico para a gente. Você só está aqui nesta noite porque o Senhor, ele te deu a condição de respirar. Às vezes nós não damos a importância para isso. O simples fato de respirar. Mas você só está vivo porque você faz isso, porque o Senhor te proporciona isso. E qual o primeiro benefício que eu consigo enxergar, o que levou o salmista a comparar o Senhor a um sol para nós? É que o Senhor, ele nos proporciona vida. O Senhor, ele tem vida para mim. O Senhor, ele tem vida para você. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E além dele ser o caminho, além dele ser a verdade, ele termina dizendo: eu sou a vida. E ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 11, no verso de número 25, quando naquela passagem aonde narra a morte de Lázaro, e quando Jesus chega naquela aldeia, a palavra do Senhor nos fala que Marta vai ao seu encontro, e Marta se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E vamos ver a resposta que o Senhor dá para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 10, nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida. Mas não é uma simples vida. O Senhor, a palavra fala que o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida, mas que nós a tenhamos plenamente. Deus tem vida plena para você. Vida plena, meu irmão, vai muito além da sua existência. Porque viver é diferente de existir. Esse recipiente, ele existe, mas ele não tem vida. E tem muita gente apenas existindo espiritualmente, mas sem vida. Mas um dos benefícios que o Senhor ele tem para a nossa vida é nos proporcionar vida, vida plena, vida abundante. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que passa pelo seu pensamento, mas Deus trouxe aqui nessa noite para te dizer
porque Ele tem vida para você. Vida além da nossa existência nesta terra, porque a nossa vida ela não termina aqui. Quando nós vamos ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso de número 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E aqui o que me chama a atenção, que a vida que o Senhor tem nesse texto, não é a vida limitada apenas para esta terra, não é a vida limitada apenas aqui, mas é vida eterna. O Senhor tem uma eternidade para você, minha irmã. O Senhor tem uma eternidade para você, meu irmão. Vai além do que nós possamos viver aqui. Às vezes, meus irmãos, nós somos muito medíocres, desculpa a expressão, mas às vezes nós nos preparamos. Não estou dizendo que seja errado você se preparar para você ter a sua vida aqui. Não é errado você preparar para você viver bem aqui, não. Mas nós às vezes esquecemos do principal. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas dessa terra. Às vezes a nossa preocupação ela está tanto no que nós vivemos aqui, e nós temos esquecido de como será a nossa eternidade. Foi a resposta que o Senhor deu para aquele insensato, aquele homem que, quando as suas lavouras ela colheu em abundância, naquela parábola, ele diz que agora ele tem para viver muitos dias. Ele diz à alma dele: descansa-te, que temos para muitos dias, folga-te. E Jesus dá uma resposta para aquele homem insensato. Ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Meus irmãos, eu quero te alertar nessa noite. Nós temos uma eternidade, e o que nós vamos vivenciar, o que nós vamos viver nessa eternidade, vai depender das escolhas que nós fizermos aqui. Um dos benefícios que eu quero enumerar nessa noite é que o Senhor ele tem vida. Se você se optar pelo Senhor, se você se optar em viver uma vida diante do Senhor, o Senhor ele tem vida plena para você. O Senhor quer que você viva essa vida. O Senhor quer que você viva esta vida plena, que vai muito além de simplesmente existir. Deus não quer que você apenas exista. Deus quer que você viva, mas viva diante dEle. Viva em santidade com Ele, em fidelidade com Ele, para que um dia você possa viver eternamente ao lado dEle. E quando nós vamos além e pesquisar mais um dos benefícios que o sol ele nos proporciona, o sol ele produz luz. O sol ele produz luz. E aqui nós vamos ver a segunda importância do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, só sabemos a importância que a luz tem quando nós estamos na escuridão. Experimenta você estar em um cômodo escuro e experimenta acender um simples palito de fósforo. Aquela luz que irradia de um simples palito de fósforo, ela muda uma situação, ela muda um ambiente. Meus irmãos, mas eu quero te dizer que a luz do Senhor na nossa vida, ela também muda situações. A luz do Senhor na nossa vida, ela muda o ambiente a qual nós frequentamos. A luz do Senhor na nossa vida, ela muda a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque a luz ela influencia. Quando a luz chega, é a treva que some. Não pode ser o contrário. Não pode a treva chegar e a luz sumir. A luz ela precisa continuar sendo luz. A luz ela precisa continuar irradiando luz. E nós refletimos a luz do Senhor. Nós precisamos refletir essa luz.
Quem aqui já teve a experiência, em uma linda noite de lua cheia, parar e ficar admirando a beleza daquela lua? Só eu que já fiz isso? Mais alguém que já fez isso? É lindo, não é? Você parar, você ver, embora esteja escuro, mas aquela lua, ela traz clareza, ela ilumina, nós conseguimos ver claramente. Por quê? Porque ela brilha. Mas você sabe por que aquela lua ela é bonita? Você sabe por que aquela lua ela emite aquela luz? Porque ela brilha tão formosamente? Porque aquela luz que ela reflete não é a luz dela, ela reflete a luz e o calor do sol. Ela só é bonita daquele jeito porque a luz, ela reflete a luz do sol. E nós precisamos refletir a luz do Senhor no mundo a qual nós vivemos. Nós precisamos refletir a luz do Senhor no nosso trabalho, no nosso convívio. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Quando nós chegarmos num ambiente, é a treva que precisa sumir, não nós nos unirmos à treva. Meus irmãos, Deus quer que você brilhe, Deus quer que você reflita a luz dele, porque a segunda importância do Senhor para nós é essa, a luz dele na nossa vida. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, nós conhecemos a fonte dessa luz, nós sabemos aonde encontrar essa luz, só no Senhor Jesus, porque Ele se autodeclara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá em si a luz da vida. Meus irmãos, deixa a luz do Senhor brilhar na tua vida, deixe a luz do Senhor brilhar na tua casa, deixe a luz do Senhor brilhar no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida de um modo geral. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua epístola, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque Deus que disse que todas as trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor é a fonte da nossa luz, é nele que nós encontramos a luz, é a luz dele que nós precisamos refletir. O terceiro benefício que o sol ele nos proporciona, e esse eu acho também muito interessante. Por quê, pastor Wellington? Porque o sol ele nos proporciona calor. Às vezes nós reclamamos quando o sol ele está muito quente. Às vezes o sol, quando ele está excessivamente quente, ele nos traz algum desconforto. Mas você sabia que o calor do sol ele produz algo muito bom e importante na nossa vida? O sol, isso os médicos mesmo dizem, que quando uma pessoa ela está em um estado de depressão, ela vivencia um quadro depressivo em sua vida, os médicos recomendam que essa pessoa ela fica de 15 minutos a 15 minutinhos no calor do sol. Por quê? Porque isso produz endorfina. E o que é endorfina? Endorfina, ela é um antidepressivo natural, que traz uma sensação de bem-estar. Interessante isso, né? Os médicos mesmo recomendam isso. Quando a pessoa está em um quadro depressivo, que ela fique 15 minutinhos no calor do sol, para que o seu organismo possa produzir endorfina, que é um antidepressivo natural. E o que isso quer dizer, pastor Wellington? Em que isso ressalta a importância do Senhor na nossa vida?
Porque o Senhor, Ele também nos produz alegria. Porque o Senhor, Ele também é uma fonte de alegria. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 11, Jesus diz: tenho-vos dito isso, tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vós, em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O Senhor também, Ele é a nossa fonte de alegria. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração. Talvez você entre aqui hoje vivenciando algo que te traz tristeza. Talvez você entrou aqui hoje vivenciando uma lembrança que te traz tristeza. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor se faz presente nesse lugar. E Ele tem alegria para você. Mas não é uma alegria que se limita a momentos, a circunstância, porque às vezes nós vivemos uma falsa alegria. Às vezes quando estamos envoltos de pessoas, nós rimos, brincamos, mas só Deus vê as lágrimas que rolam dos nossos olhos quando nós estamos dormindo, quando nós estamos deitados em nossa cama. Só Deus nos conhece no nosso particular. Talvez aqui agora o pastor Wellington olha para você, o pastor Wellington consegue te ver por fora, e talvez por fora você consegue disfarçar a sua tristeza em um sorriso, mas Deus consegue ver como está a tua alma. Aquele que se faz presente aqui nessa noite, Ele tem o poder de te ver internamente, no seu íntimo, no seu particular. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem alegria para você. Mas talvez falar de alegria nas circunstâncias que vivemos, no momento em que vivemos, talvez pareça algo meio contraditório. Como estar alegre se nós só ouvimos notícias ruins, notícias de violência, notícias de morte, de tragédias? Como estar alegre em situações assim? Meus irmãos, é porque às vezes nós olhamos apenas as coisas no contexto a qual nós vivemos. Claro, se nós nos deixarmos influenciarmos pelo momento que vivemos, claro que se nós nos deixarmos influenciarmos pelas circunstâncias, talvez nós sucumbiremos, talvez nós naufragamos, talvez nós caímos, mas o nosso alvo precisa ser Cristo. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, autor, consumador da nossa fé. Às vezes, meus irmãos, o mundo pode estar desabando à nossa volta, mas a nossa esperança, ela precisa e deve continuar no Senhor, que ainda está no controle de tudo, que ainda controla todas as coisas. Se estar acontecendo as coisas que têm acontecido, era a vontade de Deus permissiva ou a vontade absoluta, mas Deus está no controle. As coisas às vezes elas fogem ao nosso controle, e às vezes isso nos gera um desconforto quando nós não conseguimos controlar algo. Às vezes quando nós não conseguimos controlar uma situação, talvez essa situação ela nos causa desespero. Talvez essa situação, quando ela não consegue ser, nós não conseguimos controlá-la, talvez ela nos gera apreensão, tristeza. Mas esse aqui é o segredo nessa noite. Não tente você controlar a situação. Não tente você controlar as circunstâncias. Entregue ao Senhor. Confie ao Senhor. Mas de fato, entregue ao Senhor. E entenda que Ele controla todas as coisas na nossa vida. E quando eu falo, meu irmão, de alegria, eu não estou querendo dizer que nós não vamos ter momentos de tristeza na nossa vida. Claro que vamos ter momentos de tristeza na nossa vida,
Porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. E não tem como eu ser afligido e estar feliz. Se eu estou sendo afligido, aquela situação está me causando tristeza. Mas Jesus disse: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele venceu. E se Ele venceu, também iremos vencer, porque nossa força está nele, a nossa confiança está nele. No Evangelho de João, no capítulo de número 16, nós vamos ver aqui uma situação interessante, quando Jesus ele comunica aos seus discípulos que o que iria acontecer com ele, que ele não estaria presente com ele por um período de tempo. E a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagai entre vós acerca disto. E disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamenteis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus aqui faz uma comparação, dizendo: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirar. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos: vocês terão momentos de tristezas, terão momentos na vida de vocês que vocês vão chorar, terão momentos na vida de vocês que vocês vão passar por situações que vai trazer tristeza, vai trazer pranto. Mas Jesus diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí ele que dá a comparação da mulher, quando ela está para dar à luz, quando ela sente aquela dor do parto, aquilo lhe causa uma aflição, aquilo lhe causa uma certa tristeza, a sensação da dor, o sentimento da dor. Mas quando a dor passa, e quando aquela mãe ela segura a criança no braço, Jesus diz que ela nem lembra mais da dor, pela alegria de ter aquela criança em seus braços. E assim Jesus diz: assim também será com vocês, a vossa tristeza se converterá em alegria. Meus irmãos, Deus tem alegria para você. Deus tem alegria plena para você. Alegria que vai além de momentos, de circunstâncias. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que na presença do Senhor, até a tristeza, ela não resiste, ela salta de alegria. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite com um sentimento de tristeza. Talvez você chegou aqui nessa noite amargando algum sentimento interior que está te trazendo tristeza. Deus conhece a sua vida, meu irmão. Deus conhece a sua vida, meu irmão. Deus sabe como te tratar. E Ele manda te dizer nessa noite que essa tristeza, ela se converterá em alegria. Outro benefício, meu irmão, que o sol ele nos traz: energia. O sol ele é uma fonte de energia. Eu vou aqui correr um pouco, porque o tempo já não nos espera mais. Mas eu acho importante falar sobre esse tópico, para assim estar encerrando essa mensagem. Quando, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo,
a Bíblia vai nos dizer o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí no versículo 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Você viu aqui o cenário que está sendo desenhado? Cenário caótico, cenário de treva. Você já parou para imaginar o que pode ser algo sem forma, algo vazio? Aqui narra um cenário de caos. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo isso em sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo isso em seu casamento. Talvez você chegou aqui nessa noite vivendo esse cenário no seu trabalho. Mas o texto ele não para aí. O texto ele continua e diz o seguinte: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E o resto da história você sabe. Meus irmãos, havia esperança. O cenário era sem forma, o cenário era vazio, o cenário era de caos, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face do abismo. E eu quero te dizer nessa noite que onde há o Espírito Santo de Deus, há esperança. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito além de uma força ativa, como muitos ensinam. O Espírito Santo de Deus, ele é a presença do próprio Deus conosco. Eu quero dizer nessa noite para você: não importa como está a tua vida, não importa como está a tua casa, não importa como está o seu casamento, deixa o Espírito Santo de Deus se mover sobre a sua vida. O interessante que nesse texto é a primeira vez que o Espírito Santo de Deus ele é mencionado nas Escrituras Sagradas. E fala aqui de um mover. E o mover aqui, meus irmãos, traz um sentido, quando você vai pesquisar no original hebraico, traz sentido de uma força muito forte. O Senhor, meu irmão, ele é a nossa força. O Senhor, ele é a fonte da nossa força. O Senhor, ele é a fonte da nossa energia. Às vezes a circunstância ela nos abala, às vezes a circunstância ela nos faz parar, às vezes a circunstância nos traz um cansaço, como aconteceu com o profeta Elias, que parou, que em outras palavras desistiu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meus irmãos: o Deus que sustentou o profeta, o Deus que motivou o profeta, o Deus que fortaleceu o profeta, é o mesmo Deus que fortalecerá a sua vida. É o mesmo Deus aonde você pode buscar nele energia para continuar a sua jornada, para continuar a sua caminhada. Já foi lido nessa noite o texto da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, não é vergonhoso, não é vergonhoso às vezes nós nos sentirmos cansados. Não é vergonhoso às vezes nós querermos parar. Não é, meus irmãos, não é. Mas Deus não quer que você permaneça parado. Deus não quer que você permaneça prostrado perante a circunstância que te aflige, que te abala. Porque Deus, ele é a sua fonte de energia. Nele você pode se revigorar. Nele você pode encontrar força para continuar a sua caminhada. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Entenda que o Senhor, ele é a nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. O Senhor é a nossa luz.
nós não andamos em trevas, nós irradiamos a luz do Senhor. O Senhor, Ele é a nossa alegria, e o Senhor, Ele é a nossa força, a fonte da nossa energia, aquele que nos proporciona tudo que nós necessitamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Em meio a tantos benefícios que o Senhor Ele nos proporciona, eu quero aqui enumerar esses. O Espírito Santo me direcionou a esses. Eu entendo que nada é por um acaso. Eu acredito no agir de Deus. Eu acredito na providência de Deus. Talvez, meus irmãos, essa palavra, ela não vá fazer diferença na sua vida agora. Mas talvez você vivenciará a circunstância na sua vida em que você precisará lembrar dessa palavra. E você vai encontrar todos os benefícios que o Senhor lhe é para a tua vida. Tudo que o Senhor lhe representa para a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja teu Senhor. Honra e glória para ti.